Nesta aula, nós vamos aprender outros métodos HTTP. Relembrando, na aula passada, nós falamos do método GET. Nós criamos lá o hello e um outro web service lá, tudo com o método GET. Na aula de hoje, nós vamos falar do post, do put, do delete, de outros métodos. Aí você se pergunta, por que eu separei isso? Porque para você acessar o post, o delete e outros métodos HTTP que não seja o GET, você não vai conseguir fazer pelo browser, igual a gente fez na aula passada. Na aula passada, simplesmente viemos aqui no browser e acessamos o web service. Para que você consiga testar os web services com outro método HTTP, que é post, que é delete, que é put, você vai precisar de um outro aplicativo. A minha sugestão é o Insomnia. Esse aplicativo aqui, ó. Insomnia. Você baixa ele, download e instala. Simples assim. Eu vou abrir o meu aqui. É com N. Parece que eu não estou sabendo escrever Insomnia. Então aqui está o meu Insomnia aberto. Daqui a pouco a gente volta para cá, tá? Não precisa preocupar com isso não. Vamos voltar ao Eclipse. Aqui agora vou criar mais web services. O próximo aqui vai ser post. Então public string post. E aqui eu vou colocar um return ok do post. E vou fazer uma anotação nessa classe que vai ser o post mapping. Pronto. Observe que eu tenho um anotado com get mapping e o outro anotado com post mapping. Vamos ver como é que isso se comporta. Voltando do get, se eu acessar /hello com get, é isso que ele faz, igual da aula passada. Se eu for lá no Insomnia, colocar a mesma URL e chamar com post, ele retorna ok do post para mim. Só para vocês entenderem, eu vou trocar o método, ele retorna do get, se eu ponho post, ele retorna com post. Então, vocês viram a diferença. No caso do post, a vantagem é que ele pode receber objetos. Então, por exemplo, eu posso vir aqui e colocar um arroba, um map, por exemplo, map string object, por exemplo, dados. E aí eu posso anotar esse parâmetro com arroba request body. Olha que coisa interessante. Antes disso, eu vou fazer ok do post, mas vamos pôr um parâmetro aqui, ó, dados, que é o mapa, né? Dados.get, vou colocar um nome, por exemplo. Então, olha só, eu vou passar um parâmetro aqui para ele. Dentro desse parâmetro vai ter um dados, vai ter um nome, e aí eu vou juntar isso tudo e vou retornar. Vocês vão ver como é que isso vai funcionar. Sobe, né? E aqui, olha que legal. Eu venho aqui nessa opção aqui, o de vocês deve estar nobody, assim. É porque eu já estava usando, né? Por isso que estava JSON lá. Então você vai escolher aqui JSON e vai passar um JSON aqui, ó. Por nome, 2 pontos, Francisco. Send. Olha lá, ok do post, Francisco. Ou seja, eu consigo passar parâmetros com post. Ok? Professor, o que é um JSON? Você está falando JSON?
Bom, JSON é um formato que a partir de agora nós vamos conviver com ele por muito tempo. Basicamente, são estruturas de dados que a gente vai colocar entre chaves e vai separar o atributo do seu valor. A separação é com 2 pontos, como está aqui. Então, o atributo nome, o valor Francisco. É isso que está. Eu posso colocar vírgula aqui e colocar outro atributo, como por exemplo endereço. E o valor do endereço vai ser Rua 2, por exemplo. Isso aqui é o formato JSON. Com o passar do tempo neste curso, você vai se acostumando com esse arquivo. Esse arquivo é largamente utilizado no desenvolvimento web, desenvolvimento mobile, desenvolvimento IoT. Então, acostume-se com ele, importante. Bom, então aqui agora nós já temos o nosso post. Então, você já percebe que fazer o put e o delete é a mesma coisa lá. Public string put return ok do put. E o delete, public string delete. Detalhe, pessoal, delete ele não pode retornar. Então aqui é um void sysó excluir. O put também não pode retornar, desculpa. Vamos pôr sysó delete, quer dizer, né? Melhor. Aqui vai ser put, só pra você ver. Arroba putmapping e arroba delete mapping. Pronto. Vamos dar uma olhada. Então eu posso vir aqui, passei o hello, agora eu posso trocar para put. Não tem corpo, mas put, escreveu put. E delete, escreveu delete. Exatamente. Com isso nós fizemos então o post, o put e o delete. Para finalizar a aula, nós vamos agora fazer um CRUD. Vou fazer um REST com CRUD. Professor do céu, o que é CRUD? CRUD quer dizer isso daqui, CRUD. O C de create, o R de recovery, o U de update e o D de delete. Ou seja, é qualquer grupo de serviços, tela e tudo mais que consegue criar ou incluir registros, listar, alterar e apagar. Então, vou fazer um CRUD simples aqui com o meu serviço que vai incluir, alterar, listar e apagar. Nós não vamos fazer tela ainda, mas nós vamos deixar esse CRUD pronto para a próxima aula. Vamos ver aqui funcionando. Para o CRUD funcionar, vamos criar uma entidade aqui para que ele possa persistir, né? E essa entidade vai se refletir no banco de dados, inclusive. Essa entidade eu vou chamá-la de produto. Ela vai ter os atributos private integer id, private string nome e private, por exemplo, double valor. Acho que tá bom assim. Vamos colocar os getters e os setters. Tá aqui os getters e os setters. E para que o nosso software entenda que isso tem aqui para o banco de dados, eu tenho que fazer uma anotação aqui com @entity. Pronto, agora ela vai para o banco de dados, vai criar uma tabela chamada produto. E toda tabela precisa de ter um identificador. Então aqui @id e @generatedValue, eu vou pôr também, não é obrigatório o generateValue, só o id. Eu vou pôr o generateValue porque eu quero que esse ID seja gerado automaticamente. Então eu vou colocar aqui estratégia de geração identity. E aí ele já gera automaticamente.
Um outro ponto importante para não misturar com os nossos serviços é criar o nosso produto REST. Eu vou ter o Hello REST e o produto REST. Para fazer a conversa do produto REST com o banco de dados, nós vamos criar uma outra estrutura que é o produto DAO. Note que esta agora é uma interface, tá bom? Não é uma classe. Porque quem vai preenchê-la é o próprio Spring. Então, eu vou estender essa interface do repository. JPA repository, aqui eu digo que é produto e aqui eu digo que é integer. Por quê? Que valores são esses? Esse primeiro parâmetro é a classe que ele vai persistir, no caso o produto, e o segundo parâmetro aqui é o tipo do ID, é integer. Então aqui também eu ponho integer. Para finalizar, eu anoto essa classe com repository. Pronto. Pessoal, pode parecer um pouco confuso, cheio de coisa, essa aula está um pouco sobrecarregada, mas você vai se acostumando com essa estrutura. Uma linguagem, como várias outras linguagens, e cada linguagem tem seus macetes. Então o que nós estamos fazendo aqui é criando essas três estruturas, produto REST, produto DAO e produto, onde eu vou fazer uma requisição REST, ela vai chamar o DAO e vai persistir no banco de dados, tá bom? Para finalizar, aqui no produto REST, vocês lembram como é que era? @REST controller e @request mapping. Aqui eu vou colocar barra produto. Eu costumo colocar aqui o mesmo nome da entidade que ele vai persistir. Outra coisa importante para comentar é um padrão que eu gosto de seguir, que é utilizar os sufixos. Então a entidade ela não tem sufixo nenhum. A classe que vai trabalhar com banco de dados tem o sufixo DAO, de Data Access Object. E a classe que vai lidar com a web, ela tem o sufixo REST, porque ela vai implementar os Web Services REST. Aqui, para eu acessar dentro da produto REST a produto DAO, eu tenho que fazer assim, ó, produto DAO, @AutoWired. Pronto. Esse AutoWired, ele injeta uma instância de produto DAO aqui no produto REST. E aqui eu vou criar os métodos. Public, list, o list do útil, de produto, esse vai ser o get. Ele vai retornar produto DAO.findAll. Aqui é @get mapping. Excelente. Agora eu vou fazer o post. Public void post. Ele vai receber um produto como parâmetro. Então, produto. E aí eu vou anotar isso aqui com @request body. É @post mapping. Agora esse método vai fazer produto DAO.save. Produto. Professor, agora eu buguei. Você pode estar pensando, né? Porque você foi lá no produto DAO e não criou método nenhum, é uma interface vazia. E de repente eu estou usando aqui o findAll, save. De onde vem isso? Isso vem dessa classe que eu estendi, JPA repository. Por isso eu fiz isso, tá? Então não pense que eu coloquei isso aqui para confundir, para deixar mais difícil. Não, eu pus isso justamente porque eu queria um benefício de não ter que lidar com o banco de dados. Então a JPA repositório já tem um método que inclui, que altera, que lista, já tem um punhado de coisa lá dentro. A única coisa que eu tenho que fazer é estender. Por isso eu posso usar aqui, ó, o findAll retorna todos, o save altera. Simples assim. Vou fazer o outro. Public void delete. O delete, pessoal, ele vai receber um ID. Integer ID. Vou fazer produto DAO.delete by ID, passando o ID. E aí, @delete mapping. Só que, obviamente, esse ID, eu quero que ele venha pelo URL, né? Eu quero fazer assim, ó.
indo lá no browser, eu quero fazer algo assim, ó. Queria que ficasse, né? Barra produto, barra 1 para deletar 1, barra 2 para deletar o 2, barra 3 para deletar o 3. Vou fazer desse jeito, tá? Assim fica mais padrão de mercado. Então, para fazer isso, eu tenho que colocar aqui no delete mapping um barra, abre e fecha, ID. Pronto. Olha só. Facilmente, rapidamente, eu criei o web service get, post e o delete. Esse post ele vai fazer as vias duplas. Ele vai tanto inserir quanto ele vai alterar, tá bom? Ele vai ser o save mesmo. Ou seja, se eu passar o objeto para ele, ele vai fazer a persistência dele. Vamos rodar. Antes de rodar, eu quero só chamar a atenção para um ponto. Estava esquecendo. Aqui no TheBeaver, perceba que eu não tenho tabela nenhuma. Agora, vou rodar e vocês vão ver a mágica acontecendo. Ele vai criar a tabela para nós lá. Certo? Graças a esta configuração aqui, ó. Tá bom? Então, ele não vai criar tabela para qualquer classe. Ele vai criar tabela só para a classe que eu coloquei @entity, tá? Também isso é importante falar. Aqui, ó, refresh. Lá a tabela produto já está funcional. Select asterisco from produto. Os atributos, nome, valor e o ID. Tudo certinho. Vamos fazer os testes aqui então. Barra produto, enter. Ó, não retorna nada porque não tem nada na tabela. Se eu vier aqui e colocar, por exemplo, clico duas vezes aqui, como é que é? Aqui, ó, nesse maisinho. E clico, coloco aqui, por exemplo, vou colocar o produto Heineken. E o valor dela é 7, por exemplo. Clica aqui no Save. Pronto, salvou. Se eu dar um Enter aqui agora, retorna o JSON com a lista de produtos. Viu que legal? Só que no browser, pessoal, só dá para testar o get. Para eu testar o post e o delete, eu preciso de ir lá no Insônia. Então vamos no Insônia. Prazer, Insônia. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou fazer um post, né? Post, passando produto, aqui, ó. Barra exemplo, barra produto. E o meu JSON, ele abre e fecha chave. Eu tenho o primeiro atributo da classe produto é nome. Então, vou pôr nome lá. Professor, eu não vou passar o ID? Não, você não tem ele, é para cadastrar. Então, vou pôr nome. E aí, vamos pôr aqui Coca-Cola. Coca-Cola. E o valor, é valor mesmo? Vamos ver. Opa, cadê o Eclipse? Valor. Valor, 2 pontos. O valor, observe, pessoal, que é double. Então, não posso passar entre aspas. O double vai ser valor aberto. Vou pôr 5 sem as aspas, que aí ele faz número. Tudo bem? Send. Não tem nada que ele retorna. Vamos dar uma olhada no banco de dados agora. Select asterisco from produto. Agora tem 2 produtos. Heineken e Coca-Cola. Vamos cadastrar mais um produto. Vou colocar carvão. Vocês estão vendo que eu estou intencionado, né? Quero pensar num churrasco agora. Send. Vamos dar uma olhada. Olha lá. Se eu for lá no browser e chamar o get, eu já tenho os 3 produtos. Por fim, vou testar o delete. Para o delete funcionar, eu tenho que trocar aqui para delete. E eu vou fazer aquela jogada agora que eu falei para você. Eu vou deletar, por exemplo, o produto... Vamos lá. Eu quero deletar o produto 2, por exemplo. Então, barra produto, barra 2. Send. Deixa eu dar um errinho. Internal server error. Exception. Deixa eu dar uma olhada aqui no log. The given ID não pode ser nulo. Ele disse que o ID não pode ser nulo. E aí, se você analisar aqui,
A primeira classe que deu o erro aqui foi a nossa lá, do REST. Ó. Que é essa aqui. Só uma dica, como é que a gente vê o erro, né? Essas classes aqui tudo é do framework, tá vendo? Eu procurei aqui, ó, a minha classe, ó. Então aqui ele está dizendo que esse ID aqui está nulo. Eu acho que sei o que é. Eu tenho que colocar uma anotação aqui, ó, arroba path variable. Assim. Aí eu ponho aqui o nome dela lá, ID. Esse ID aqui com aqui. Pronto. Vamos ver se funciona agora. Foi uma falha mesmo, pessoal. Mas eu não vou editar não, tá? Eu vou deixar a aula desse jeito, porque essas falhas é que faz você se aproximar de mim, né, enquanto professor-aluno, no processo de aprendizagem, e ver que tem solução essas falhas, não é um bicho de 7 cabeças. Vamos executar de novo, send, agora deu certo. Vou lá no The Beaver, vou atualizar e o 2 não existe mais. Então o nosso delete está ok, funcional. Com isso nós vamos encerrar essa aula, sabendo que nós então construímos mais um grupo de web services, agora para produto, e o conjunto ficou completo, eu consigo incluir, excluir, listar. Um detalhe, antes de encerrar, não alterei, né? Vamos alterar. Para alterar, eu vou voltar para o método post, só que aí para alterar eu tenho que passar o ID. Então, eu vou pôr ID, 2 pontos, e o ID vai ser o 1, por exemplo. E aí vou alterar Heineken, né? Aqui tem uma vírgula, tá? Para separar os atributos. Heineken, e aí o valor de 7 vou pôr 10. E vou chamar. Ou seja, se eu passo o ID, ele altera. Se eu não passo o ID, ele inclui. Beleza? Vamos dar uma olhada. O valor estava 7 da Heineken. Agora vamos verificar se foi para 10. Exatamente. Então, a diferença entre o incluir e o alterar é que se eu passo o ID, ele altera. Se eu não passo o ID, ele inclui. Porque quem faz essa jogada é esse método save aqui, ó, do Spring Data. Ele que faz esse tudo para a gente. Basta você chamar. E lembrando, ele está lá no produto DAO que você não implementou. Você herdou de JPA Repository. As coisas são muito mais fáceis do que você imagina. E às vezes você está aí sem programar um software porque está achando que é difícil. Agora sim vou encerrar a aula. Até a próxima.